Eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 8. Louvado seja Deus. Eu não sei se vai ser possível terminar essa mensagem, queridos. Parte 2 da mensagem que nós já havíamos iniciado. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus capítulo 8, louvado seja Deus, amém? Diz a palavra do Senhor Deus: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus Cristo. Pode se assentar, querido, para adorar, para exaltar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Preste atenção à mensagem da palavra, amém? Porque o que tem de mais importante no culto é a palavra. É ela que edifica, é ela que abençoa, é ela que transforma vida e coração, amém? Louvado seja Deus. Nós estivemos ministrando a palavra do Senhor, queridos. Louvado seja Deus. E numa quarta-feira, louvado seja o nome do Senhor, e eu ministrei no tema da palavra desse Mateus capítulo 8, que não importa a lepra, amém? Louvado seja Deus. E na parte 1 desta mensagem, não importa qual seja a lepra, não importa a lepra, louvado seja Deus. Nós falamos algumas coisas que são muito importantes, e louvado seja Deus, porque são considerações que nós extraímos aqui deste texto sagrado. E nós falamos primeiramente quem que somos no meio da multidão, amém? Nós estivemos aqui ministrando, louvado seja Deus, falando que o Cristo, nosso Senhor, ele não se entusiasmava nem um pouco com a multidão que o seguia, porque ele sabia bem o que estava no coração dos homens, ele sabia qual era o interesse que eles tinham, né? Louvado seja Deus, porque Deus, o Senhor, conhece o coração do verdadeiro adorador, louvado seja o nome do Senhor. Então, por este motivo, querido, aleluia, Jesus sabia que aquele grande número de pessoas que o seguiam, não era propriamente porque eles viam milagres, não era propriamente porque eles até necessitavam de milagres, ainda que muitos tocavam do Senhor, mas muitos queriam que ele multiplicasse pães e peixes, muitos precisavam do aqui e agora, eu preciso do sustento, eu preciso da bênção. Se o Senhor não me der a bênção, eu estou no meio da multidão, estou caminhando com ela. E nós falamos que o religioso é assim, o religioso, ele não tem um propósito de ser um adorador, ele tem um propósito de estar no meio, ele quer somente acompanhar a multidão, a massa, amém? Louvado seja Deus. E no versículo 2, nós falamos que ele reconhece a sua lepra, porque nós falamos que o homem, ele já é por natureza pecador. O Senhor não estabeleceu que a lepra era por causa do pecado. O Senhor não colocou dentro da palavra que os leprosos seriam portadores de pecado, por isso eles eram leprosos. Não, a lepra era uma enfermidade, era uma doença, e ela tinha que ser acompanhada, e Deus deu instruções para que pudessem prescrever a cura, olhar para o doente e poder acompanhar se haveria evolução ou se a doença regrediria, que ela fosse eliminada, extirpada da vida daquele homem. E esta foi a lei de Deus, para que ele pudesse se apresentar ao sacerdote,
que o sacerdote pudesse não só testificar, testemunhar que ele foi curado, mas fizesse depois a expiação, assim como pelo pecado, pela culpa, fizesse também e o sacrifício por aquele que foi curado, que seria uma oferta que seria declarada ali daquele que recebeu a cura e ofertada a Deus em gratidão ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E nós falamos sobre isso, louvado seja o nome do Senhor, e finalizamos dizendo, na passagem conhecida da igreja, que o próprio Simão Pedro, quando Jesus quis lavar os seus pés, ele diz que Jesus não lavaria seus pés. E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E ele então insiste para que Jesus lave não somente os pés, mas que dê um banho geral nele, Louvado seja Deus. Porque, amados, porque somente Jesus é que pode lavar a alma do homem. Somente Jesus é que tem poder para mudar, para transformar. Amém? Louvado seja, não importa a lepra. A lepra foi considerada, e para muitos, como pecado, mas porque eles entendiam que o homem leproso era portador de pecado. Eles tinham um entendimento assim, achavam que aquele homem, por ser leproso, ele era pecador. Agora, se nós fôssemos assim pensar, quem é que não tem pecado? Quem é que é puro, ou que não possa dizer: eu não tenho motivos nenhum para ser portador de lepra, porque eu sou puro, eu não tenho pecados. Amém, querido? Então é sobre isso que nós vamos agora entrar nesse segundo tópico, ou melhor, nessa parte 2 da mensagem, não importa a lepra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar, querido, essa nossa reflexão, se for possível. Aleluia. Então, amados, nós já temos aqui firmado, já falamos e fizemos menção, está na primeira mensagem, que a lepra era uma doença física, e não era justamente por causa do pecado na vida do homem. Amém? E como estou dizendo, continuando, ou melhor, dando sequência ao que estava falando, toda a humanidade, pois, seria leprosa, porque todos nós pecamos. Toda a humanidade seria leprosa. Então, ser leproso naquele tempo, e até hoje, nos dias de hoje, se alguém for acometido de uma enfermidade como lepra, não se pode dizer que é por causa do pecado, mas o pecado traz consequências, sim, e espirituais. E o portador de enfermidades, ou lançador de enfermidades, muitas vezes é o adversário, o inimigo das nossas almas. Satanás, ele lança enfermidades na vida do homem, e para um homem que está vivendo no pecado, é mais fácil para ele fazer isso, mas desde que seja pela permissão do nosso Deus. E por outro lado, a menos que o nosso Deus esteja provando a vida deste homem. Amém? Então nós já conseguimos ter um raciocínio melhor com respeito à condição quando nós falamos da lepra, se observarmos como causa ou efeito de pecado. Amém? Aleluia. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, igreja, nós vemos que existem momentos específicos, aonde o próprio Senhor nosso Deus, ele se utilizou da enfermidade, da lepra, para trazer castigo. Ele se utilizou da enfermidade, lepra, para trazer juízo na vida de uma pessoa. Por quê? A lepra, ela era uma enfermidade visível, e por ser visível, consequentemente, ela era aquela que denotava humilhação, era aquela que revelava que a pessoa, ela estava em sinal de vergonha. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos encontrar isto em Números capítulo 12, guarda aí no seu coração, Números capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Arão e Miriam,
irmãos de Moisés, né? Aleluia, se levantam contra ele, contra Moisés. E a Bíblia diz que Deus irou-se com Arão e com Miriam. E Deus chamou eles para um particular. E quando chama eles para um particular, a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Você imagina, querido? O Senhor está indignado porque eles se levantaram contra o homem de Deus chamado Moisés. Falaram contra ele. Disseram que não era só ele o portador da intimidade com Deus, que eles também tinham direito. Só que Deus não tratou assim, porque ele diz: não é esse o particular que eu tenho com o meu servo. E Deus ficou indignado. E por conta disso, Miriam saiu dali leprosa. Agora a Bíblia vai dizer que Arão, ele reconhece o pecado pelo qual eles pecaram contra Moisés. E ele vai pedir para que Moisés orasse a Deus, intercedesse por eles. E a Bíblia diz que Deus perdoou. Deus perdoou, mas o castigo foi específico. A Bíblia está dizendo que o Senhor disse para Moisés: se o teu filho te cuspisse na cara, tu não ficaria envergonhado por 7 dias? Então ele disse: Miriam, fique fora do arraial, separada, envergonhada por 7 dias. E Miriam precisou ficar por 7 dias leprosa, separada. E eles permaneceram no mesmo lugar durante esses 7 dias, até que ela foi restituída, curada no arraial, no meio do povo. Você está entendendo, querido? Porque o Senhor Deus se indignou, e porque Ele lançou sinal de humilhação, sinal de vergonha. Amém? Aleluia. Em 2 Crônicas capítulo 26, a Bíblia mostra que o rei Uzias também ficou leproso. E ele ficou leproso por conta de um castigo também divino. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas 26. Eu quero só abordar alguns versículos para entendimento da igreja. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 3, que Uzias tinha 16 anos quando ele começa a reinar em Jerusalém. Jovem, 16 anos. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor. E a Bíblia também vai dizer que ele reinou por 52 anos. E este homem, este rei chamado Uzias, sucedeu o trono depois de seu pai, reina por 52 anos prósperos, abençoados, porque a Bíblia está dizendo que Deus o fez prosperar. Ele era com Deus, Deus era com ele, não tinha conversa. A Bíblia diz que o homem, ele em todo tempo, ele foi sábio, ele teve estratégia. Deus dava para ele situações onde ele tinha êxito em criações, na guerra, grande exército, a ponto de ele se fortificar de tal forma que todos sabiam qual era o poderio do reinado de Uzias. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Mas quando nós vemos na palavra do Senhor, no versículo 16, a Bíblia está dizendo assim: havendo-se já fortificado, 52 anos depois, tempo do seu reinado, havendo se fortificado, o homem estava
abençoado. A Bíblia diz assim: exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E a Bíblia está dizendo, versículo 17, que o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, ou como dizem algumas traduções, homens valentes. E por quê? Porque Uzias tinha uma guarda real, homens que o defendiam, e ele estava lá, não estava sozinho, ele estava com os seus. Mas quando o sacerdote Azarias vai enfrentá-lo ou confrontá-lo, ele leva consigo 80 homens valentes, também sacerdotes, porque o negócio ia ficar estreito, não era simples, não era qualquer coisa. Eles iam confrontar o rei, e o rei dava uma ordem, a sua guarda já ia de espada e matava. Mas ali tinha 80 com Azarias, valente, posto que eles tiveram que ficar, como se diz, pianinho, né? Fica quietinho aí, porque Azarias vem com uma palavra, e a palavra de Azarias foi assim, ó: eles resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Deram a palavra para Uzias dizendo: tu não tem honra da parte de Deus, não é o teu ministério fazer isso, são os filhos de Arão que tem que fazê-lo. Agora, a Bíblia está dizendo no versículo 19: então Uzias se indignou, porque ele tinha um incensário na mão, e ele ficou indignado contra Azarias, contra os demais sacerdotes. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aleluia. Imediatamente ficou estampada a sua vergonha, a sua humilhação perante todos que ali estavam, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor feriu Uzias, e o Senhor feriu a ele de tal forma que a lepra já apareceu estampada na sua testa. No mesmo lugar que ele recebeu a unção, quem sabe, de rei, jogaram o óleo, puseram a mão, ungiram a testa dele, para ungir ele como rei. Se bem que eles derramavam óleo, mas mesma coisa seria como nós tivéssemos ungido, pastor Claudinês, como a gente costuma fazer, né? Mas foi lá na testa, à vista de todos, que apareceu a lepra. Aleluia. Então os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Você já imaginou, querido? Foi excluído da casa do Senhor, morou em casa separada, porque ficou leproso até o dia da sua morte. Aleluia. Você está entendendo nesta noite a palavra do Senhor Deus? Amém? Aleluia. Então veja bem, castigo divino veio imediatamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós falamos sobre lepra, em contrapartida que nós estamos falando que lepra era enfermidade, que o próprio Deus se utilizou da lepra para trazer juízo, castigo.
mas da enfermidade, não por causa propriamente do pecado, porque assim como ele foi pecador, muitos também pecavam diante de Deus. Amém? Agora ele está fazendo algo, transgredindo leis específicas de Deus. Aí ele atentava contra o altar do Senhor, contra a lei do próprio Deus. Amém? Mas todos estavam debaixo da lei, todos pecavam contra a lei também. Amém? Agora nós olhamos em contrapartida que Naamã, em 2 Reis capítulo 5, era um homem herói de guerra, um homem valoroso, mas a Bíblia diz que porém ele era leproso. Naamã foi acometido de lepra, estava enfermo, não era nem do povo de Israel, estava enfermo. Mas a Bíblia diz que este homem, quando vai para a terra de Israel, quando ele procura o profeta Eliseu, e recebe uma instrução de Eliseu, para que ele vá e se lave 7 vezes no Jordão, para que a sua carne fosse restaurada. A princípio ele fica indignado, ele tem até, ou faz menção até de não fazê-lo, mas ele decide, resolve, e vai lá e se banha 7 vezes. A mesma humilhação que Miriam passou de ficar 7 dias afastada, envergonhada, humilhada, 7 dias, agora Naamã, com 7 mergulhos somente, ele é restaurado. Aleluia. Ele é abençoado. A lepra vai embora. Deus faz com que 7 mergulhos tire a sua vergonha, tire a sua humilhação. Aleluia. Então você vê, querido, que se Deus tratasse o pecador, que ele era de outro povo, que ele era, não tinha nada a ver com Israel, não tinha por que Deus fazer aquilo por ele, mas Deus fez. E ele era pecador também. Mas Deus, mesmo assim, estendeu a mão, usou o profeta, e ele foi abençoado, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Agora, o texto que nós lemos, amados, de Mateus 8:1, vai mostrar que este leproso, ele está no meio de uma grande multidão. Ele está no meio de uma grande multidão. Ou ele se aproxima de Jesus no meio daquela multidão. Talvez ele estivesse lá separado, porque era para ele estar separado, era para ele estar afastado, isolado, por causa da lepra. Agora a Bíblia está dizendo que ele se achega aonde Jesus está. Amém? Mas como essa enfermidade não é espiritual, a enfermidade desse homem não é espiritual, é uma enfermidade física. Ele é leproso, está com a sua enfermidade, e essa enfermidade é física, não é espiritual. E por conta disso, ele tem a capacidade de se aproximar de Jesus e de adorá-lo. Havia dificuldade dentro da situação espiritual, por quê? Porque o inimigo propriamente, ele buscava se afastar de Jesus. Ele via Jesus, já clamava, que nem aquele do Gadareno, já clamava, já veio nos atormentar, Jesus, mas mesmo assim Jesus libertou aquele homem. Agora aqui a enfermidade é física, então ele chega, rompe, quem sabe a multidão, quem sabe todo mundo sai de perto daquele homem, porque ó o leproso, e ele vai anunciando, leproso, 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 todo mundo vai afastando. Jesus
está lá, cria um espaço, e ele chega aos pés de Jesus, se prostra e adora Jesus. Aleluia. Amém? E as palavras dele ao Senhor se o Senhor quiser, podes purificar-me. Amém? Se o Senhor quiser, podes purificar-me. Você está entendendo, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor quiser, querido, este homem rompe a multidão, ou melhor, ele chega no meio da multidão, ele acha o espaço dele, e ele chega para adorar. Ele está declarando: a minha enfermidade é física, eu tenho capacidade de adorar, eu tenho capacidade de exaltar, eu tenho capacidade de honrar. Aleluia. Amém? Depois nós vamos chegar na parte 3, que não vai dar tempo. Amém? As horas já foram. Eu quero convidar você, se coloque em pé, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Eu sei que de uma coisa, querido, o que você está passando, muitas vezes, enfermidades que muitas vezes elas vêm, ou elas fazem parte da nossa vida em algum momento, parece que elas não querem ir embora, né? E a gente pensa: meu Deus, será que eu estou em pecado? Não, você não está em pecado, você já é pecador. Você já é falho. Nós somos falhos, nós somos pecadores já. Amém? Então não é por conta disso, é só uma causa física. Pode Deus estar te provando nesta noite, pode Deus estar te provando nesse mês, pode Deus estar te provando nesse ano, pode Deus já estar te provando há muito tempo, pode Deus estar trabalhando na sua vida, pode Deus estar trabalhando na sua casa, pode Deus estar trabalhando na sua família. Qual é o projeto? Qual é o trabalhar de Deus? Quem conhece? Quem sabe o que Deus está fazendo? Então o momento é de nós nos voltarmos a Ele, independente da forma como estamos, porque é o Senhor que tem a resposta, é Ele que estende as mãos, é Ele que faz acontecer o milagre, é Ele que pode. E a semelhança deste leproso, ele chega e adora, e diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar na minha vida, se o Senhor quiser, mas a minha posição é essa: eu estou aqui para adorar. Como eu já disse, no meio da multidão pode ter muitos que estão só caminhando. Vai multiplicar pão de novo? E aí, vai ter peixinho para nós comer? Mas aqueles que estão lá, aleluia, pode sair do isolamento, chegar lá para dizer: eu vim para te adorar. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar, diga glória a Deus. Quem veio para adorar, diga aleluia. Diga: Jesus, eu recebo o meu milagre. Diga nesta noite: Senhor, se quiser, podes me curar. Amém. Eu não sei se você está enfermo, eu não sei se você está passando provação, aleluia, porque a cura de Deus, ela pode vir para nós em todas as áreas. O Senhor pode curar todas as áreas da nossa vida, porque Ele é Senhor, é fiel. Amém. Em nome de Jesus, vamos falar com o Pai. Não precisa vir aqui na frente, põe a mão no coração nesta noite, porque o Senhor que faz milagre está presente na casa. Oh glória, Ele vai dar vitória para a sua vida, Ele vai dar vitória na minha vida, Ele vai dar vitória na sua família, Ele vai operar o milagre.
Senhor Deus e Pai poderoso, diante da Tua palavra e da Tua presença, nós estamos aqui, meu Deus, para declarar que somente o Senhor é Deus soberano e eterno, o poderoso de Israel, aquele, Senhor, que estava lá naquela hora, aquele momento que foi crucial na vida daquele leproso, porque ele chegou para adorar e disse: se o Senhor quiser, podes me purificar. E o Senhor estendeu a mão e disse: eu quero, seja limpo. E ele foi limpo e abençoado. Nesta noite, Pai, a Tua igreja, o Teu povo que necessita da cura, da libertação, da bênção do Senhor, do milagre na sua casa, na sua família, na sua própria vida, em nome de Jesus, Pai, toca poderosamente nesta noite, faz uma grande obra para abençoar, toca no sangue, toca nos nervos, toca nos ossos, em nome de Jesus. Nesta noite, vai queimando toda enfermidade do corpo físico agora, todo espírito maligno de enfermidade que se lançou contra Teu povo, repreenda agora, em nome de Jesus. Cai agora, em nome de Jesus, e toda enfermidade sai, todo mal sai, e o nome do Senhor seja glorificado. Como já disse a Tua palavra no início deste culto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Louvado seja o Teu nome. Nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.